Olá, queridos professores. Nós iniciaremos mais uma TPC da nossa escola. E a TPC desta semana tem como tema o tema Educação por Projetos. Este tema é muito importante para que nós ampliemos alguns saberes sobre projeto. O que é um projeto? O projeto é uma carta de intenção. É uma carta repleta de intencionalidade para que nós consigamos oferecer uma aprendizagem significativa aos nossos alunos. Sabemos que, principalmente com os desafios que estamos enfrentando agora, nesse período de aprendizagem remota, os projetos também podem nos apoiar nesse percurso pedagógico em nossas salas de aulas virtuais. Vamos lá para mais alguns saberes sobre a educação por projetos? A educação por projetos, ela contempla o conhecimento a ser realizado por cada um. O que isso quer dizer? Que o projeto, ele tem a intencionalidade de promover conhecimento. Lembrando que o projeto, ele pode ser o projeto da disciplina, como ele também pode ser um projeto interdisciplinar ou multidisciplinar. Porém, o foco de um projeto é sempre a aprendizagem. Queridos professores, é importante que nós lembremos que o projeto, ele precisa partir de uma problematização. O que isso quer dizer? Que quando nós estamos pensando em realizar um projeto, nós precisamos pensar em qual é o problema que nós estamos enfrentando com a turma. E com base, então, nessa problematização, o projeto nasce. É muito interessante também quando o projeto ele também nasce por meio da reflexão e participação dos alunos. Isso também é muito importante. A participação e o protagonismo dos alunos na condução de um projeto. E quando nós falamos desse projeto, nós estamos falando desde o nascimento do projeto. É claro que existem várias situações, mas o projeto, ele também precisa nascer com a participação do educando. E o projeto se caracteriza por meio de ações de pesquisa que relacionem diferentes campos de saber. Claro que existem diferentes formas de projeto. Lembrem-se que no início nós falamos um pouco sobre o projeto que ele precisa partir de uma problematização. E o projeto, ele também pode ser aquele projeto que ele parte de uma pesquisa. É por isso que os projetos são inúmeros. É por isso que a intencionalidade de um projeto sempre é múltipla. Vai depender muito das necessidades e da realidade das nossas turmas e da nossa escola. Os projetos, por que é que eles são tão importantes e nós estamos iniciando este segundo bimestre em nossa EE Shizuki Miyadaira por meio da educação por projetos? Porque os estudos vêm apontando cada vez mais que os projetos, eles desenvolvem as competências
cognitivas e as competências socioemocionais. Os projetos de vocês estão maravilhosos por este motivo, porque eles estão contemplando o trabalho com a leitura, a escrita, cálculos matemáticos e diferentes áreas do conhecimento, ou seja, essas competências cognitivas e também as competências socioemocionais, em que, por meio dos projetos, o aluno também desenvolverá a competência de conseguir enfrentar uma situação problema. E a partir daí também desenvolver um grande leque de habilidades, não é? A habilidade de interpretar diferentes textos literários e não literários, de entrevistar alguém, realizar um resumo e mais as competências socioemocionais. Quando nós falamos de competências socioemocionais, quais são alguns exemplos que nós podemos ter de competências socioemocionais? Trabalhar em equipe, colaborar com o outro, se o trabalho for em dupla ou em grupo, ser solidário. São competências socioemocionais muito importantes, principalmente nessa educação do futuro que tanto temos falado, que tanto temos estudado e como refletimos ao decorrer da semana em nosso planejamento escolar oferecido pela SEDUC e em nosso planejamento escolar da escola pelo aplicativo Google Meet. A intencionalidade é fazer com que os alunos se engajem mais, que o engajamento do aluno seja maior. E qual é o caminho para que esse engajamento do aluno seja maior? A educação por projetos. A educação por projetos que vem para valorizar o desenvolvimento das competências cognitivas e das competências socioemocionais. E o projeto resulta em quê? Algo importante a refletirmos. O projeto ele resulta em autonomia intelectual. O que é, Mateus, essa autonomia intelectual? Essa autonomia intelectual é a capacidade de o aluno também aprender a resolver situação, problema e, acima de tudo, ter autonomia para realizar. Ter autonomia para tomar decisão. Essa autonomia intelectual, ela também é resultado do trabalho com a educação por projetos, como nós estamos iniciando em nossa escola, principalmente a partir deste segundo bimestre. Os projetos mobilizam competências como a colaboração, comunicação, pensamento crítico, protagonismo. E isso tudo, se nós analisarmos, essa colaboração, comunicação, pensamento crítico e protagonismo, nós temos as competências socioemocionais. Isto é, as nossas aulas
também articuladas à educação por projetos, nós teremos um maior fortalecimento do desenvolvimento de diferentes competências cognitivas e socioemocionais. A aprendizagem, ela precisa ser contextualizada e significativa. Essas duas características na aprendizagem são essenciais. Por quê? Porque a aprendizagem, quando ela é contextualizada e significativa, os resultados de aprendizagem são mais eficazes. Querem um exemplo? Nós estamos pensando, juntamente com os nossos alunos, em um projeto de língua portuguesa. Nós estamos pensando em um projeto na disciplina de educação física, na disciplina de arte, de geografia. Quais são as expectativas de aprendizagem do bimestre? Quais são os conteúdos e as habilidades presentes no bimestre? E qual é o problema a ser enfrentado por meio do projeto? Essas perguntas, elas são importantes. Elas norteiam o trabalho com a educação por projetos. Para que o nosso projeto, então, ele realmente esteja estruturado e embasado nas reais necessidades de nossa turma. Conhecimento é uma construção do sujeito. O que essa construção do sujeito envolve? Ela envolve a busca, a análise, a interpretação e a articulação dos conhecimentos mais diversos. Vejam que interessante. Um projeto, ele vai além. Um projeto, qual é o projeto que realmente deu certo? É aquele projeto em que os alunos aprenderam, em que os alunos desenvolveram diferentes habilidades e competências. É por isso que essa busca, que essa análise é tão importante. Nós temos também o projeto de intervenção. O que é o projeto de intervenção? São aqueles alunos reunidos em times com a orientação de um ou mais professores, que estabelecem um olhar crítico, comunitário e relacionado ao mundo do trabalho. A este processo se dá um nome: projeto de intervenção. É aquele projeto em que os alunos são convidados a enfrentar uma determinada situação problema por diferentes estratégias e ações estabelecidas pelo professor e aluno, para que haja uma intervenção no processo em que estão atuando. Vejamos um exemplo. Um projeto sobre meio ambiente. Um projeto sobre meio ambiente, ele precisa extrapolar as reflexões da importância do meio ambiente. O projeto do meio ambiente, ele precisa fazer com que os alunos também comecem a intervir no meio em que estão, mudando inclusive as suas atitudes. E é muito interessante quando um projeto do meio ambiente, por exemplo, é realizado,
E ao decorrer do processo do projeto e ao término do projeto, nós começamos a presenciar alunos que muitas vezes jogavam papel no chão, tomavam a sua Coca-Cola, o seu refrigerante, jogavam a latinha no chão ou em qualquer lugar e de repente não estão mais fazendo isso. Ou seja, houve também um processo de reflexão, um processo de mudança e também uma intervenção. E um outro exemplo de intervenção, nós podemos dar, por exemplo, na disciplina de arte. Na disciplina de arte, quando os alunos, eles também são convidados a transformar o ambiente em que estão. É por isso que muitas vezes nós presenciamos e queremos presenciar na nossa escola também, quando os alunos eles participam da transformação física do ambiente escolar. Isso também é importante. Projeto de vida. Quando nós falamos em educação por projetos, nós não podemos deixar de falar do projeto de vida. Porque o projeto de vida significa o aluno também compreender que todas essas habilidades e competências que estão sendo desenvolvidas ao decorrer do processo de aprendizagem da educação por projetos são habilidades e competências que contribuirão para o seu projeto de vida. E mais uma vez nós podemos lembrar sobre o que Antônio Carlos Gomes da Costa nos fala sobre o projeto de vida. Que o projeto de vida é saber exatamente onde está e exatamente onde quer se chegar. E qual é a articulação do projeto com o projeto de vida? O projeto, ele tem essa intencionalidade de extrapolar o conhecimento e as competências cognitivas para também as competências socioemocionais e os nossos alunos estarem cada vez mais preparados para realizarem o seu tão sonhado projeto de vida. O projeto de vida, nós podemos dizer que eles focam também 4 principais dimensões. Quais são elas? A primeira dimensão, relacional. Formação para o convívio e a participação. O relacional. Quantas vezes nós percebemos que nós temos aqueles educandos também que têm dificuldade para realizar a atividade, o projeto, as propostas apresentadas com os seus colegas. O convívio é muito importante, essa participação em equipe também. A segunda dimensão, cognitiva. Formação para a educação permanente. O que é essa dimensão cognitiva? O intelecto, o conhecimento, ele é muito importante. Ele é necessário. E essa formação para a educação permanente, ela também requer o desenvolvimento das competências cognitivas. Ler, escrever, calcular. Essas competências cognitivas que elas serão carregadas para a vida. A dimensão produtiva. O que é essa dimensão produtiva? A formação para o mundo do trabalho. Ou seja, essa formação que ela é tão importante para a vida, mas também tão importante para o mundo do trabalho. E a quarta e última dimensão, que é a dimensão central, a pessoal,
com ênfase na promoção da autonomia e da autogestão. O que isso quer dizer? Que a nossa intencionalidade é formar jovens cada vez mais preparados para a vida e para o mercado de trabalho, de forma também muito autônoma, protagonista, ética e solidária. Os jovens, por meio de projetos, aprendem. Isso é maravilhoso, queridos professores. Os jovens, por meio de projetos, aprendem a conhecer as suas motivações e interesses. Isso é fantástico. Por quê? Porque os jovens, os nossos alunos, eles também precisam ser motivados. Eles também precisam estar interessados neste processo de aprendizagem. E nós temos conseguido realizar isso. Nós conseguimos realizar ao decorrer do primeiro bimestre, meus queridos professores, da nossa amada Shizuki Miyadaira. E agora, ao decorrer do segundo bimestre, a nossa educação por projetos, ela continua nesse caminho de fazer com que os nossos alunos conheçam as suas motivações e interesses. É bem importante lembrar que, por meio do desenvolvimento de um projeto, o aluno também começa a se autoconhecer, a conhecer quais são as suas motivações e interesses, o que ele quer fazer durante o período em que está na escola e o que ele quer fazer para toda a sua vida. E a partir deste momento em que o aluno ele consegue perceber quais são as suas reais motivações e interesses, ele se desperta para o aprender a aprender, como nós também já dialogamos sobre isso. O projeto, queridos professores, ele também tem 6 etapas. A primeira etapa de um projeto, a mobilização. Os jovens descobrindo as suas motivações. Ou seja, nós podemos também ouvir os nossos alunos. O que vocês querem? O que vocês precisam? Então, os jovens descobrindo as suas motivações. É por isso que o processo de mobilização de um projeto é tão importante, esta primeira etapa. A segunda etapa, iniciativa. Buscam configurar um problema para ser estudado, solucionado ou transformado. Nós acabamos de estudar um pouco de que o projeto para ser projeto, ele nasce de uma problematização. E, na segunda etapa de iniciativa, há um problema a ser estudado, a ser analisado, a ser destrinchado, a ser esmiuçado. A terceira etapa, de planejamento. Espera-se que os jovens reflitam antes de agir. Ou seja, os alunos também são convidados a refletir sobre como agir. Quais serão as estratégias e ações do nosso projeto? A quarta etapa, execução. É o que está em jogo, é a concretização dos planos, marcado por uma dupla transformação, interna e externa. Nós também já falamos um pouco sobre isso. O projeto, ele deu certo quando houve uma mudança de postura. Quando houve uma transformação
Olha o que aparece aqui na etapa de execução: interna e externa. Interna dentro, externa fora. Ou seja, o projeto ele também tem a intencionalidade de transformar o jovem, de fazer com que o jovem, por meio do desenvolvimento das diferentes habilidades e competências, também transforme a sua postura. Também mude alguns valores. Se antes o aluno jogava a latinha de refrigerante no pátio da escola, agora ele já não joga mais. Ele joga lá na coleta seletiva, destinada a isso. Quinta etapa, avaliação. É o que acontece simultaneamente à execução do projeto. Há quem pense que a avaliação de um projeto, ela ocorre só no final. Na verdade, não. A avaliação de um projeto, ela precisa acontecer ao decorrer de todo o projeto. O projeto iniciou-se, as ações começaram a ser realizadas, estão dando certo? Não estão? Por quais motivos? Ou seja, essa avaliação, ela acontece no percurso. Por que é que a avaliação, ela precisa acontecer no percurso do projeto, no andamento do projeto? Porque caso nós, juntamente com os nossos alunos, reflitamos que algumas ações precisam ser modificadas, dar um novo rumo ao projeto, isso pode acontecer. Então, a avaliação de um projeto não é no final do projeto, mas é ao decorrer de todo o projeto, com a participação coletiva, com a participação do professor, com a minha participação enquanto diretor, com a participação dos alunos, com a participação de todos. E a sexta e última etapa, que é de apropriação dos resultados. Os jovens podem se reconhecer no trabalho realizado e consolidar aprendizados e atitudes. Isso também é maravilhoso, pessoal. Consolidar aprendizados e atitudes. Nós falamos muito da importância das competências cognitivas e das competências socioemocionais. Isto é, o projeto, para que ele seja exitoso, ele precisa também gerar uma transformação interna e externa. Algo também que nós não podemos deixar de lado. O projeto, ele é um gênero textual. Então, ele também tem uma determinada estrutura. Porém, principalmente com o advento da internet, nós sabemos que há inúmeros modelos de projetos. Eu sou a favor daquele modelo de projeto que é um modelo de projeto objetivo, que apresente realmente a problematização do projeto e como é que as ações e as estratégias serão realizadas para se alcançar os objetivos propostos. Porém, há muitos modelos e eu quero socializar um modelo com vocês. O projeto, ele precisa ter uma justificativa. O que é essa justificativa? Precisa responder a seguinte pergunta: por quê? O porquê deste projeto? Qual é o problema que nós estamos enfrentando com a nossa sala de aula virtual neste momento da aprendizagem remota? Por que este projeto é tão importante?
objetivos. Geralmente, 3, 4, 5 objetivos. Eu também sou a favor de um leque de objetivos bem pontuais. Então, os objetivos, eles precisam sempre iniciar com verbos. Verbos. Realizar, pesquisar, aplicar, problematizar. São verbos que precisam iniciar os objetivos. Geralmente, os objetivos, muitas vezes também, eles aparecem muito generalistas. Não, os objetivos eles precisam ser pontuais. Então é o nosso projeto Memórias de Língua Portuguesa, um objetivo: realizar entrevistas com os pais e avós. Olha aqui, objetivo pontual. É o nosso projeto de arte sobre danças, danças culturais, objetivos, 2 pontos. Realizar apresentação de danças culturais. Propiciar pesquisas sobre diferentes danças culturais. Os objetivos, eles precisam ser pontuais. Estratégias e ações. Quais serão as estratégias e ações para o desenvolvimento do projeto? Quais serão as ações? E muito importante lembrar, o antes, o durante e o depois nessas ações. Como enriquecem o projeto? O que acontecerá no antes? O que acontecerá no durante e no depois do projeto? Porque o projeto, ele não acaba quando o projeto acaba. Olha que interessante. O projeto não acaba quando o projeto acaba. Até porque o projeto ele deixa uma marca, tanto no professor como no aluno, no diretor, nos funcionários, na comunidade escolar. Ou seja, o projeto ele acaba, mas ele não acaba. Por quê? Porque os aprendizados e as atitudes permanecem durante toda a vida. Cronograma, recursos, avaliação. Lembrem-se que nós falamos que a avaliação